Há 50 anos, Caraguatatuba, no litoral norte paulista, viveu sua maior tragédia. Após 3 dias de fortes chuvas, uma tormenta abateu a cidade. Rios de lama vermelha deslizaram da serra, encobrindo casas, destruindo estradas e arrasando tudo que havia à frente. Pessoas morreram e outras perderam tudo o que possuíam. Caraguatatuba por pouco não desapareceu. Na verdade, a cidade resistiu graças a personagens anônimos que deixaram seus nomes na história. Antes de completar o cinquentenário da tragédia, em 15 de março de 2017, uma nova tormenta caiu sobre Caraguá. A força das chuvas trouxe novamente o temor e a destruição, mas a cidade novamente resistiu. A Caraguá das Águas ressurgiu não apenas do passado, mas de um presente vivo nos depoimentos de pessoas que viveram a tragédia de 67 e as de 2017. Esta grande reportagem especial que você confere agora é uma produção dos alunos do 5º semestre de jornalismo do Centro Universitário Módulo. Alguns dias antes de completar os 50 anos da catástrofe de 1967, Caraguatatuba sofreu com fortes chuvas. Mais uma vez, a população ficou assustada, com medo de que uma nova tragédia ocorresse. Em entrevista, o vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil do município, Eugênio Campos Júnior, fez um comparativo entre a catástrofe de 67 e as fortes chuvas deste ano. Em 1967, a cidade inteira foi atingida. Então, não ficou nada na cidade que não fosse atingido. E desde a parte mais ao norte da cidade, ali a parte dos bairros do Morro do Querosene, Olaria, né, que é o Casa Branca e Olaria, né? A parte central da cidade foi muito atingida, a parte mais ao sul da Fazenda dos Ingleses foi muito atingida porque imagina que houve um escorregamento de massa, houve uma corrida de massa, né? Um escorregamento de muito material, de muita lama, de muitas árvores, muitas rochas, né? Tudo isso vindo para a parte plana, que é onde nós estamos agora, né? Então isso tudo aconteceu atingindo a cidade inteira. Dessa vez, a cidade toda foi atingida também, mas não por escorregamentos, por lama, por madeira, por árvore, mas por água. Água e lama natural de uma enchente, de uma inundação, né, de chuvas fortes, né, e pegou maré alta também. Então a cidade inteira foi atingida, mas numa escala muito menor, né? Houve muitas perdas materiais, muitas casas atingidas, como eu já disse, né? Mas não houve perda de vida humana. Na época de 67, aquela catástrofe, ela só adquiriu a dimensão que ela teve por conta das centenas de vidas que foram perdidas, né? Oficialmente são 400 e poucas pessoas, mas números não oficiais e informações dos moradores da época, de quem conviveu com isso, é que muito mais gente sumiu, simplesmente desapareceu. Famílias inteiras desapareceram. Então é um grande evento, muito desastre, e numa cidade que naquela época, 50 anos atrás, tinha 15 mil habitantes. Então você imagina o que é perder 500 habitantes morrendo, sumindo, desaparecendo. Estamos diariamente nas áreas de risco, mas nós voltamos agora com os olhos de recuperar algumas coisas, de estabilizar algumas encostas, de recuperar sistemas de drenagem. Algumas famílias que precisaram ser removidas, as suas casas, que elas não estão em condições de permanência, elas têm que ser demolidas, né? Então, demolições nas áreas de risco. Há todo um estudo, toda uma análise. Mas o que nós esperamos é que a gente possa agir mais firmemente ainda do que tem sido feito, para a gente conseguir recuperar mais, a gente conseguir responder melhor à situação e principalmente não deixar ocupar mais, que é muito difícil, é muito complicado você segurar essa ocupação irregular das encostas, porque as ocupações elas são clandestinas, elas acontecem da noite para o dia, muitas vezes elas são estimuladas até politicamente. Então o pessoal vem, não sei de que região do Brasil aí, né, porque Caraguatatuba diz que está tudo bem aqui, que tem sistema de saúde, que tem escola, que tem assistência médica para as pessoas. Então vem para cá que está dando certo. E aí as pessoas não encontram onde morar dignamente, né? Elas vão morar onde? Vão morar na beira do rio, nas áreas que ninguém mora, vão morar nas encostas, nas áreas de risco, estão morando mal. Então é isso que a gente precisa ter força política, ter postura política
E a cidade inteira tem que entender isso aí para ajudar a gente a não permitir que as pessoas se coloquem nessa situação de risco, que elas não ocupem essas áreas de risco. A comparação de o que aconteceu agora em março com 1967, ela não tem razão, não é possível comparar, não tem escala de comparação, porque aqui, neste mês de março, aconteceu um escorregamento que foi isolado no Morro de Santo Antônio, foi grande, quer dizer, desde o alto do morro até a base, por mais de 600 metros, por em torno de 50 metros de largura, uma grande corrida de massa. Isso foi uma cicatriz, um evento. Isso aconteceu em 67, a enésima potência. Existem planos de regularização dessas áreas de risco. Aquelas pessoas que puderem permanecer, elas deverão receber uma atenção especial do governo, porque muitas vezes elas estão numa área de risco, mas é possível permanecer lá com pequenas alterações, com pequenas providências de contenção da encosta, de organização das águas pluviais, melhorando a estrutura da casa da pessoa. Ou seja, ela não é retirada de lá, a casa não sai de lá, mas deixa de ser de risco. Em outros casos, a medida não pode permanecer, então a casa é demolida, a família é tirada de lá e inserida num programa, por exemplo, de habitação popular. Então são muitas ações podem ser feitas para mudar aquela situação de risco. Acho que assim, a ideia principal é você entender como é que está aquele compartimento, aquele determinado ambiente, ver quais são os componentes de risco e diminuir esses componentes de risco no limite do poder público, né? Então, por exemplo, tem obras de recuperação, obras de prevenção de acidentes que são caríssimas. Então não há orçamento municipal, não tem recursos municipais para isso. Então a gente vai em busca de outros recursos no Estado, vai em busca de outros recursos na esfera federal também, né, para ajudar a gente a fazer intervenções nessas áreas para sempre minimizar o risco. No dia 18 de março de 1967, a rotina do senhor Otávio Bento, de 72 anos, mudou drasticamente. Na época, ele tinha 22 anos e morava em um dos bairros mais prejudicados pelas chuvas, o Rio do Ouro. O que aconteceu naquele dia continua nítido em sua memória. O Sr. Bento compartilhou com a gente sua história, as aflições vividas naquele momento de sofrimento e o medo que ele sentiu de perder a família. Aí no dia da catástrofe, foi 18 de março, 18 de março de 1967, aí já vinha chovendo há 6 meses mais ou menos, aquela chuva fina, né? Chuva fina, não uma trevoada, chuva fina. Chovia tarde, parava, depois tornava outro dia chovia, veio chovendo 6 meses. Depois de chuvas durante meses, em março de 67, o rio resolveu subir. Aí, quando foi mais ou menos ali para meio-dia, aí caiu de uma vez a trevoada. O ar ficou amarelo, amarelou o tempo, ficou bem amarelo mesmo assim, e aí caiu, aí começou a cair. Aí eu estava com meu cunhado, Raul, nós pedíamos para a cidade. Quando nós chegamos na porta do hospital, já não deu mais para passar, porque a ponte já tinha caído. Aí a água que estava passando aqui, mais ou menos uns 10 metros de altura ou mais, né? Aqui. Porque o rio passava por aqui onde nós estamos, nesse local aqui. Aí eu falei, agora estou sozinho no mundo, né? Eu pensei de me apinchar no rio, porque eu vi tudo acabado, não via nada, só dessa margem, naquela outra margem lá, é água pura. Água e lama. Como minha casa era no alto, conforme veio a barreira, eles ficaram naquela baixa, a barreira passou por cima e eles ficou naquele buraco. Eles saíram todo mundo dali, que nem aquele bocado de monstro. Deslou tudo, não ficou nada. Aí chegou o bombeiro, chegou a polícia do estado, né? Tinha vários corpos, né?
vários corpos, que a máquina pegava na concha e ia amontoando de um lado lá, para levar reto, fazia o buraco com a máquina e enterrava, e a máquina cobria os corpos. As catástrofes de arrasar mesmo. Inclusive tinha um alambique de pinga aqui que foi arrasado, mudou o curso do rio. Aquela correria toda, todo mundo com fome, não tinha comida, não tinha nada. Aí a dona Mercedes me deu uma calça para me vestir, uma camisa. Aí quando foi 6 horas da manhã, eu cheguei ali na beira do Tamoio Livre e eu vim descendo um porrinho de lá. Aí era minha esposa que vinha descendo com meus filhos, lá no morro. Aí eu me comportei, né? Fiquei confortável. Agora tá tudo bem, né? Com a minha família. Se eu chegar a ponto ali de olhar e não ver mais nada, e eu casado de novo, eu estava com 4 anos com a minha esposa, e os 2 filhos, aí eu casei pelo amor, né? O amor, né? Uma paixão total que até hoje nós estamos juntos. 54 anos juntos, com a minha esposa. Sabe o que é paixão? A paixão incomparável a qualquer coisa, entendeu como é que é? Que nem um soldado, dá vida pela sua nação, né? Eu também, dou a minha vida pela minha família. É isso que rege dentro de mim o tempo todo. A cada dia nasce uma história, e algumas delas permanecem para sempre. Existe, muitas vezes, um bom contador de história para nos fascinar e nos fazer viajar no tempo. Contando o período dramático de 67, Alexander Palaiologos, diretor do Museu da Cidade e historiador, revela que todo o cenário da tragédia foi horrível. Muitos mortos e feridos, vidas marcadas. O entrevistado narra tudo aquilo que não vai sair mais da mente das pessoas e nem da sua própria. Uma época de dor e sofrimento em Caraguatatuba. Em 1967, aqui funcionava a escola Dali Coelho Passos, hoje Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. Aqui na escola, naquela época, muitas pessoas ficaram abrigadas em tempos de tragédia. A catástrofe fez uma ferida muito grande no povo, né? 430 mortos oficialmente, né? Extraoficialmente de 3.000 a 4.000 mortos, 400 casas desapareceram, né? A cidade ficou, vamos dizer aí, 6 meses com uma lama fétrica, cheirando carniça, né? Porque imagine você, corpos humanos, animais, toda a fauna que rolou junto com as encostas, com as madeiras, né? E então Caraguá teve um trauma muito grande, tanto que as pessoas que sobreviveram e também os heróis não gostavam de falar sobre catástrofe. Então, uma das grandes personagens da catástrofe, eu posso dizer que é uma das grandes heroínas, chama-se Vera Pilão, é conhecida como Vera Pilão. A Vera tinha de 16 para 17 anos, né? E ela viu os vizinhos sendo mortos por pedras, por avalanches, por postes de energia que caíam, né? Há uma história que ela conta que ficou marcado que ela foi salvar uma mãe e uma criança, e ela pegou a criança, né? E quando ela pegou a criança, disseram assim: Vera, vem vindo uma pedra. E ela automaticamente pegou a criança. Quando ela pegou a criança, a pedra passou do lado e derrubou um poste e matou a mãe, né? Então, uma história muito triste, porque me parece que a família a culpa de não ter salvo a mãe, né? Então, ela tirava pessoas, quando ela ia puxar, saía só metade. Ela puxou um menininho chamado Carlinhos, que só, o braço saiu só todo o osso exposto. Perguntam assim, qual foi o lugar mais afetado? Não existe isso. Toda a planície, desde o Jaraguá até Tabatinga, tudo foi afetado pela avalanche, né? O lugar de menor intensidade chegou
80 centímetros de lama. E um fato interessante foi que houve enchente, né? Choveu nos últimos 2 dias. Na verdade, a chuva aconteceu de outubro de 66 até março de 67, chovendo quase todos os dias. Nos últimos 2 dias, o pluviômetro da Fazenda dos Ingleses marcou 600 milímetros. Mas por que marcou 600? Porque saturou o pluviômetro, né? Quer dizer, a chuva foi muito maior. Nós podemos assim imaginar um balde de água da extensão de Caraguatatuba jogando com toda a força o que havia dentro de um recipiente, né? E a agonia de um povo. Imagina, 1967, grande parte da população não tinha nem mesmo identidade, não se registravam filhos, né? Uma população que não tinha acesso à televisão, às vezes um radinho aqui, um radinho ali, e daqui a pouco veio uma grande chuva, uma grande lama. Algumas pessoas contam assim: olha, o mar virou de lado. Nós tivemos aí 185 milímetros de chuva no dia 15, né? Veja só, 185 milímetros para 600. E a conta de 600, de 500 e alguma coisa, 600 milímetros da catástrofe de 67, isso foi contabilizado e saturou o pluviômetro da Fazenda dos Ingleses, né? E outra coisa, havia chovido desde outubro de 66. O solo estava muito encharcado, né? E outra coisa, a nossa última enchente, né, que foi dia 15 de março, houve apenas um desmoronamento de terra, que foi no Monte Santo Antônio. Agora imagine, em 67 desmoronou tudo, né? Lugares desapareceram, vilas desapareceram. Este é o rádio amador usado em 1967 para prestar socorro a Caraguatatuba. As palavras usadas foram: SOS, Caraguá está morrendo. Não havia comunicação, porque não havia energia elétrica, né? Mas havia um homem, na verdade, ele era o que coordenava os radioamadores locais. Havia mais radioamadores, mas Tomás Camanes Filho era o que coordenava essa equipe de radioamadores. Ele fez alguns testes. Ele tentou um dínamo, né, que movido por uma roda de bicicleta com maçaneta, um dínamo para tentar funcionar o radioamador. Não conseguiu. Tentou um gerador, o gerador não deu conta. Então o delegado da época, Dr. Celestino Joaquim, juntamente com o subdelegado, que era seu Davi Salamene, foram até São Sebastião de Barco, trouxeram 4 baterias, conseguiram ligar o rádio, e isso deu para falar algumas mensagens. SOS, Caraguatatuba está morrendo. Kashiura, de 85 anos, nasceu no Japão no dia 8 de maio de 1931. Veio ao Brasil com 1 ano de idade. Mudou-se para Caraguatatuba em 1963 e estabeleceu-se na cidade como comerciante. O nosso personagem é um dos sobreviventes da catástrofe de 1967. Não dá para lembrar bem as coisas, né? Mas trabalhando para recuperar. Eu não queria sair daqui, né? Eu gostava de você daqui, né? Então eu achei que dava para recuperar, a cidade não ia perder o tempo. Aí comecei a trabalhar, né? E até que recuperou a cidade, né? Então tá bom, né? Eu nunca pensei em uma catástrofe desse jeito, né? Porque o japonês só falava do tsunami, né? Porque é beira do mar, né? E quando aconteceu, meu irmão que estava no Dracena pensou que era tsunami. Mas tsunami de serra foi contrário, né? Mas foi tsunami de terra, foi pior do que água ainda. Que veio tudo, né? Mas onde eu estava não sofria. Eu estava no centro, né? No centro não veio água. Veio um pouquinho de água, mas não veio nada de coisa. Não veio tanto. Não afetou tanto lá. Estava chovendo tanto que eu estava em casa, aí saí para a loja, todo mundo fechado, não tinha mais luz nem nada, né? Aí fui ajudar uma casa lá que não deu para passar aquele corguinho ali da ponte
do Cibata ali tinha um pontinho ali, não podia passar todo lado. Aí voltei para casa, fiquei, já escureceu. Aí quando amanheci, saí para a loja lá, aí encontrei uma senhora lá que morava, eu tinha mudado da casa, né? Porque uma coisa às vezes ajuda o outro. A mulher tinha uma lojinha para a mulher, ela fechou a loja porque estava meio adoeceu, teve criança, adoeceu e estava fraco. Então fechei a loja, aluguei uma casa lá, perto do asilo ali. Aí meu irmão telefonou de lá que o pai dele, nosso pai estava doente, não tinha jeito para tratar. Já foi em Tupã, Marília, aquela região toda, não conseguiu. Aí eu fui buscar ele, aí trouxe ele para cá, e curou com o médico daqui de Caraguá mesmo, né? Aí ele para ir para o médico, para aplicar a injeção, ele não podia vir a pé, estava cheio de água na casa que eu aluguei lá. Aí arrumei outra casa aqui no Bonifácio de Freitas, aí mudei. Com 3 semanas, caiu aquilo lá. A casa, aquele lá que está quebrado um pedaço. Que eu estava morando lá perto, né? Então, eu morei aqui no Bonifácio de Freitas. Aí no centro, aí caiu água, não tive nada. Quando eu amanheci, encontrei uma senhora que morava lá perto, perdida na rua. Aí levei para casa, ela ficou 4, 5 dias em casa. Que não podia sair, o filho dele tinha fazer compra em São Paulo e ficou no meio do mato lá da serra, lá nem falei para cá, ficou perdido lá, ficou 3 dias lá. Aí quando deu para ir para o Boatuba, ele veio, as filhas de São Paulo veio buscar ela, porque a família não gostava que eu voasse, né? Era contra. E nem meus filhos não voam não. Até que meu filho aceitou, ele chamou eu para voar. Né? Eu não tenho medo. Eu vim no Japão com 1 ano. Não vi a terra. 20, 30 dias sem ver a terra, né? Bom, com 1 ano eu não lembro nada muito, mas... Aí eu vim no estado do Pará. Aí com 9 anos vim para São Paulo. Mas ali também no navio que eu vim, de Belém até São Luís, você não vê mar, você não vê a terra. Não sei quantos dias ali, né? De São Luís, pulamos para Recife. Também no alto mar lá que você não vê ninguém, não vê nada, não vê nem navio, só alguma gaivota quando chega perto da terra, vê gaivota voando. Mas depois do Recife, para Bahia, Salvador. Quantos dias sem ver a terra, sem ver a terra, né? A gente perde o medo, é gostoso brincar, né? Minha mãe não aguentava a onda, né? Ficou o tempo todo na cama, né? Eu não, eu e meu irmão ficava brincando lá no avião, na porra do navio. Então, de Bahia pulamos para o Rio de Janeiro, aí, você vê. Nossa, viajou já o Brasil todo, praticamente. Então, não parou em 4 lugares só, né? Então, é só no alto mar, então você não via nada. E a gente perde medo, né? No céu também você vê, eu já voei de avião, mas não tem medo, não. A Praça Sensorial Mitsu Kashura foi inaugurada no dia 19 de abril de 2013 e tem como objetivo a convivência entre pessoas com ou sem deficiência, oferecendo estímulos. A praça leva o nome de Kashura pelas colaborações para o esporte de Caraguatatuba, como, por exemplo, ser um dos responsáveis por trazer os jogos regionais para a cidade. Jogos regionais, primeiro que eu joguei futebol de jogos regionais foi eu, levei futebol em Jacareí. Tênis de mesa, atletismo, natação, levei tudo nos jogos regionais. Marcelo Alves, professor da ETEC de Caraguatatuba e doutor em geociências, explica os principais fatores climáticos, ambientais e urbanos que desencadearam a catástrofe de 1967. Ele fala ainda sobre os perigos das áreas de risco, como se formam as tempestades e as chances de uma nova catástrofe nos dias atuais. Os cenários são muito diferentes, então não dá para você criar uma comparação com relação ao efeito antrópico. Por quê? Porque o cenário da catástrofe maior em 67 era uma serra muito diferente, com uma construção da Tamoios recém-terminada, com uma represa também recém-terminada. Eram outras coisas que estavam acontecendo, mais fazendas, áreas desmatadas, havia um pasto, havia até gado que chegava em algumas áreas dessa serra. Mas em 1967 esse era o cenário. Já agora em 2017 você já tem as cicatrizes e todos os cenários pertinentes de 67 já bastante recuperados.
Mas mesmo assim você tem um efeito ainda, que é um efeito de ordem estrutural. Em geral, todas as causas de vítimas de área de desastre, de catástrofe, são ligadas a moradias irregulares. Às vezes até mesmo as regulares, porque a verdade é que nós vivemos em uma área, em um ambiente muito complexo. Por exemplo, hoje nós temos um ambiente de tamanha impermeabilização que em meia hora de chuva, com a maré alta, eu tenho uma cidade quase inteira alagada já. Então é evidente que quanto mais nós tivermos restrições com relação a áreas de risco, lembrando sempre que área irregular, o nome já diz, né? Ela não consegue ser regulada. E se ela não consegue ser regulada, tem um outro fator que impera por detrás. Em 15 de março de 2017, foram registrados 65 milímetros de chuvas e pudemos sentir isso com alagamentos e deslizamentos de terra. Já em 18 de março de 1967, 50 anos antes, não há índices pluviométricos registrados, já que todos os pluviômetros foram saturados pelo excesso de água. Com o passar do tempo, nós estamos vendo que nós estamos tendo muita mudança na temperatura das águas dos oceanos. E isso está afetando muito o regime de chuva. Outra coisa é que nós criamos zonas térmicas, zonas de alta pressão atmosférica, que muitas vezes impedem o fluxo de ar, criam camadas térmicas de bloqueio, mas bloqueios oceânicos, que hoje em dia vem acontecendo mais, e áreas dentro do continente que criam uma faixa de tensão. Então, muitas vezes eu tenho uma massa de ar frio que chega, e ao encontrar uma massa de calor como essa, ela provoca realmente tempestades, como nós tivemos esse ano de 2017, tempestades assustadoras. Depois de passado muitos anos, conseguimos criar uma rede de monitoramento com pluviômetros automáticos através do INPE e de um órgão que foi criado que é o CEMADEM, para poder monitorar então essas chuvas, porque se você perceber, há uma sequência da catástrofe, né? As catástrofes começam em Caraguá, aí nós temos Rio de Janeiro, Petrópolis, nós temos em Minas, então você percebe que elas são, teoricamente, é um fluxo. E estava muito ligado a um contexto que nós conhecemos como zona de convergência do Atlântico Sul, quando a chuva da Amazônia emendava com as frentes e com a massa de ar daqui, formando uma chuva contínua, que diminuiu muito nos últimos anos por conta do desmatamento da Amazônia e da perda desse volume de água. Então, mas perde-se de um lado e aumenta-se de outro. Então, as temperaturas mudando do oceano, você passa a ter mais frentes, você passa a ter mais tempestades, com maior intensidade e menor continuidade. A parte da serra foi interessante porque logo após a catástrofe nós decretamos duas coisas. Primeiro, criou-se o primeiro parque estadual da Serra do Mar, que é o Parque de Caraguatatuba. Então isso já criou uma proteção ambiental muito grande, criou-se um vínculo com uma estrutura. Logo em seguida, o CONDEFAT, que é o Conselho do Patrimônio Histórico, ele também vai tombar a serra como patrimônio histórico, né? A nossa famosa muralha, que foi caminho de bandeirantes, de índios, durante muitos anos. Isso fez com que nós tivéssemos uma recuperação de muitas áreas. Porém, se você observar a serra, você vai perceber que as áreas recuperadas deixaram cicatrizes. Elas não têm mais vegetação, elas têm gramíneas, às vezes mais claras. Por quê? Porque não tem mais solo para que possa ter. O solo tem que se formar de novo. Isso demora muito tempo para acontecer. Outra coisa é que há todo um contexto com relação ao lodo, ao contexto, ao próprio medo das pessoas, mas é evidente que por ser um fenômeno natural, ele precisa ter um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores, para acontecer, é muito complicado. Então, realmente, fica muito difícil de se dizer que vai ou não, se pode ou não acontecer. O que a gente pode entender é que quanto menos nós ocuparmos as áreas de risco e quanto mais nós tivermos um controle e um monitoramento do sistema de chuva, melhor vai ficar para nós. É uma visão que precisava ter desde 67, né? Que é o quê? Não dá para se brincar com a natureza. Você tem que coabitar a natureza. Ao coabitar a natureza, você está sendo coadjuvante também
Então é uma situação onde você passa a ter o quê? A necessidade de conhecer. O pescador não vai sair no dia que ele sabe que vai chover. E a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter muito mais a sensação de que algo pode acontecer, sabe? Não construir em área de risco, sabe? Ter uma noção básica, por exemplo, de não estar perto dessas áreas em determinados momentos, acompanhar a previsão, que hoje a previsão é uma previsão muito mais assertiva. A gente tinha uma previsão muito menos assertiva, hoje ela é muito mais assertiva. Então, além de acompanhar a previsão, além de você ter todo um controle de ocupação, trabalhar melhor também a própria infraestrutura. É uma cidade muito difícil, por conta de estar no nível do mar. Então, qualquer coisa que nós temos ou é o morro que cai, ou é a maré que sobe. Mas é linda, né? O médico Keiichi Nakamura foi uma das testemunhas da tragédia, que abalou Caraguatatuba em 1967. No dia da forte chuva, Keiichi estava atendendo na Santa Casa da cidade. Em entrevista, o médico revelou que uma das vítimas foi arrastada num tronco de árvore, desde o bairro Rio do Ouro até a Santa Casa. Ele nos conta o que viveu. Naquele dia, como eu falei, como havia chovido a noite inteira e mesmo naquele dia, né, eu fiquei na Santa Casa. Aí, em torno das, não sei se perto das 10 horas, o prefeito na época, o Boneca, ligou para a recepção dizendo que muita gente viria lá porque havia um deslizamento do Morro do Cruzeiro e com vítimas. E aí chegaram pessoas mortas, sei que mais de uma pessoa, e várias pessoas feridas, inclusive com fratura na perna e tudo. Foi aí que eu chamei 2 colegas meus, o Dr. Marcos Antônio Amaral e o Dr. Jurandir, que morava do lado de cá do rio, que é da esquerda do rio. E eles ficaram lá junto com a gente na Santa Casa. Foi aí que a gente ouvia estrondos, que a gente não sabia o que era, depois vinham saber que era o deslizamento de terra na cabeceira do rio Santo Antônio. Isso tudo represou, estourou. Depois isso veio de uma vez só, água e entulho, né? E que ficou, vamos dizer, chegou ali perto da Santa Casa, tinha uma ponte de alvenaria ali na rua, depois, e aqui ficou represado. A ponte cedeu e a maior parte da água, e provavelmente entulho também, foi embora. Mas o resto do entulho ficou ali ao redor da Santa Casa, vamos dizer, ilhando a gente. E os 2 colegas que ficaram tiveram que passar a noite lá porque eles não puderam. O rio era estreitinho, ficou super largo e com correnteza. Bom, esse foi o dia da catástrofe. Acho que tem algumas fotos tiradas depois, né? Porque naquela época não tinha celular, então você não ia tirar uma foto com facilidade. Sim, né? Alguma coisa interessante é que teve uma pessoa que veio sentado em cima de um tronco lá dentro do Rio do Ouro. Ele faleceu ano passado, dizendo que eu salvei a vida dele. Mas eu não acho assim, eu achei que eu apenas ajudei ele a sair do tronco, né, e para a terra, foi só isso. Mas ele veio sentado no tronco. Fora, logicamente, as pessoas mortas que chegaram, que a gente encaminhou, um necrotériozinho que a gente tinha lá, era um quartinho, então tinha pessoas com ferimentos, um deles com fratura na perna, etc., alguns com lesões. Agora, não atendemos mais do que esse pessoal perto do Morro do Cruzeiro, porque quem estava do lado de cá não pôde chegar à Santa Casa. Ficou cheio a Santa Casa ficou ilhada com entulhos. Tá? Então, o que a gente mais atendeu foi esse pessoal que veio antes de descer essa enxurrada. Eu conheci muitos hospitais no Rio. O que mais me chamou a atenção lá é a higiene. Onde essas irmãs tomam conta, o que mais chama a atenção é a higiene. Porque os hospitais públicos do Rio deixavam a desejar nesse sentido. E, lógico, a gente
eu tinha lá minhas limitações técnicas, né? E como a gente eram em poucos médicos, eu fazia um pouquinho de tudo. Então, logicamente, não era bom. Então, um colega de São José tinha dito o seguinte: não mande para lá coisa simples, nem coisa muito grave, porque a comunicação rodoviária era precária. Se fosse mandar coisa muito grave, morreria no caminho. E aí eu tinha que enfrentar isso. Eu não sei como. Olha, a cidade era uma cidade pequena, mas como era na época, vamos dizer, da época do regime militar, era uma maravilha. Era um paraíso aqui, em todos os sentidos. Quer dizer, segurança, etc. E tudo. Agora, é uma cidade pequena, uma cidade simples, né? Agora, depois que houve a catástrofe, durante um bom tempo, mesmo que estabelecidas as rodovias, a cidade demorou para começar a crescer, porque o pessoal tinha mais medo da catástrofe. Agora, depois que a rodovia foi melhorada e tudo, começou a crescer bastante. E o pessoal que a gente conversava não lembrava da catástrofe. O pessoal de fora lembrava, diz que tem praias lindas lá, não sei o quê. Isso que ficou gravado para o pessoal de fora. E aí a cidade começou a crescer. E eu acho que cresceu de forma explosiva até, né? Hoje eu falo que Caraguá não cresceu, explodiu. É o termo que eu uso, de tanto que cresceu. E com isso, realmente, a estrutura melhorou muito. Porque naquele tempo, tudo que a gente precisava, é só em São José, é só em São Paulo. Hoje não, hoje tem muito. Mas também talvez por situação política atual, também a situação está difícil aqui, né? Em todo sentido. Situação econômica, segurança. Hoje em dia, vocês sabem como é que está aqui. Não pode vacilar, né? Isso é verdade. Não era assim naquele tempo. É que um amigo meu, o Dr. Chiosi Sinizato, que na época fazia oftalmo, e eu estou rindo aqui em Caraguatatuba, vinha uma vez por semana de São José. E era meu amigo lá no Rio. Então ele me convidou para vir conhecer aqui. Aí eu vim, aí que eu vi aqui, gostei, resolvi vir aqui, através desse colega. Curiosamente, eu não pensei em nenhum momento nisso. Não sei se... hoje eu penso, naquele tempo, por que eu nem pensei assim, poxa vida, vou cair fora daqui, não pensei nisso, não sei, talvez é porque tenha me identificado com ela durante os 3 anos que eu cheguei aqui. Eu trabalhei de forma que eu achei assim, gostou de trabalhar com as freiras. E eu tive muita sorte. A casa dos meus pais não foram atingidas, né? E eu não perdi nenhum familiar, nem parente, eu não perdi. Então, nesse ponto, eu tive muita sorte. E eu não estou lamentando, mas realmente, durante um bom tempo, eu trabalhei sem quase receber também, porque muita gente que via me consultar não podia pagar, porque também perderam tudo, né? Mas não tenho que reclamar nada. Hoje aposentado, o médico se dedica às orquídeas e à pescaria, 2 dos seus hobbies favoritos. No tempo que eu exercia a medicina, eu praticamente não ia pescar, cuidava um pouquinho de orquídeas, não tinha muito tempo, né? Agora que eu estou já aposentado, aí sim eu tenho cuidado melhor das orquídeas e tenho ido pescar quando posso, né? Logicamente não são todos os dias, mas eu tenho ido uma pescaria no canal só. E os 2 hobbies é o que eu mais tenho utilizado. E também esse gosto pela orquídea faz com que eu faça amizade com o pessoal que gosta também, né? A aposentada Zenite Maria Landes também foi uma das testemunhas oculares daquele dia. Ela que trabalhava como doméstica e morava na casa do médico José Borabebe, relata que seu irmão, que na época morava no bairro Martins de Sá, ficou com água até o pescoço e teve que batalhar para salvar sua própria vida e a vida de sua sobrinha. Zenite fala sobre a tragédia.
Eu trabalhava na casa do José Barabebe, doutor José Barabebe, e então caiu uma chuva muito forte. E depois começou a descer o morro, os barrancos, o morro com árvore, com tronco de árvore, e gente descendo junto, morrendo no meio daquela aguaceira. E eu trabalhava na casa do José Barabebe, em frente à praça. E ali chegava muitos corpos, eu via chegando muitos corpos. A cidade era uma cidade linda, bonita. E a cidade ficou acabada, porque desmoronou tudo. A ponte desceu para a água abaixo e meu irmão morava lá no Martim de Sá, saiu com água no pescoço, carregando a minha sobrinha, e ficou na casa do Barabebe comigo. Atualmente, uma das fontes mais seguras para anunciar informações sobre o clima no Brasil é a Marinha Nacional. O delegado da Capitania dos Portos de São Sebastião e capitão da Marinha, Luiz Antônio Anídio, é conhecedor das mudanças climáticas que ocorrem no litoral. Segundo ele, na época da catástrofe, a tecnologia não era tão avançada e não havia uma infraestrutura na região capaz de evitar a tragédia. O delegado, que já participou de ações parecidas no Rio de Janeiro, conta qual seria a atuação e os métodos de ação se ocorresse hoje uma tragédia semelhante à de 1967. 50 anos após a catástrofe de Caraguatatuba, muita coisa mudou. Confira agora na íntegra a entrevista com o delegado da Capitania dos Portos, capitão Luiz Antônio Anídio. Junto às autoridades locais, pretendo conversar isso na primeira oportunidade que tiver com o prefeito de Caraguatatuba, né, para expor a minha preocupação que a gente comece a conversar, melhor nos programar para os eventos planejados. Né? Evento emergencial a gente está sempre pronto. As Forças Armadas estão prontas para qualquer demanda da sociedade. Entretanto, se a gente pudesse se organizar, conhecer os atores envolvidos, né? Trocar as figurinhas, né? Saber, a prefeitura saber de antemão, né? O que nós dispomos de material humano e material, efetivamente, viaturas, embarcações para disponibilizar para a Defesa Civil, acho que isso vai ser um grande ganho, até inclusive para o evento emergencial. E se estiver ocorrendo essas reuniões, né, para tratar dos assuntos de defesa civil, gostaríamos sim de ser convidados, mandar um representante para estar oferecendo um pouco da nossa expertise aí. Ou acontece um evento emergencial, uma catástrofe, aí a defesa civil, tendo suplantado suas capacidades, ela pede auxílio àquela força armada mais próxima dela. E a gente atende na hora. Como a gente atende? Comando e controle, com comunicações, né, apoiando a distribuição do pessoal no terreno. E logisticamente, né, nós temos viaturas, caminhões, picapes, e temos algumas embarcações pequenas que podem ser usadas. Quando nós recebemos essa comenda do Tomás Camarões Filho, eles falaram que esteve um navio aqui na ocasião, tinha tropa de fuzileiros navais. É claro que isso foi uma evolução das dificuldades que foram. Só a gente aqui não vai dar, traz mais gente do Rio, etc. Se formos instados pelo município ou defesa civil local, podemos participar dessas reuniões. Para o quê? Ajudar no planejamento dessas ações preventivas, né? Podendo inclusive participar de exercícios, né? Simulações de contingência que sejam planejadas. Entretanto, isso nunca ocorreu. Como eu falei, num primeiro momento, né, aquele ataque inicial, a gente tem cerca de 3 caminhões e 8 botes, né, mais 3 ou 4 caminhonetes também, nós poderíamos utilizar para auxiliar o transporte de mantimentos, auxílio a levar algum equipamento, né, um caminhão para levar um equipamento mais pesado para desobstruir uma estrada, uma rua. Né. A dificuldade que nós temos aqui é que o nosso efetivo é muito pequeno. Né. Nós somos 71 militares, então em termos de pessoal, nosso pessoal é pequeno. Mas numa calamidade grande como foi a de 67, com certeza, nós na primeira comunicação com nossos comandantes imediatamente superiores, né,
com certeza vai ser provisionado um destacamento, normalmente uma tropa de fuzileiros navais, para auxiliar o município sinistrado. O Centro de Hidrografia da Marinha ele tem estações climatológicas para todo o Brasil. Tá? E o litoral do Brasil está dividido em áreas. A nossa área aqui especificamente é a área Charlie. Então, são publicados boletins, né? E a gente está sempre verificando esses boletins quando tem um aviso de mar grosso, um aviso de ressaca, que a gente sabe que vai impactar aqui nas atividades aqui do turismo, do litoral norte, até da atividade do porto e do terminal marítimo da Petrobras. Nós temos uma rede de atores importantes e eu mando para esses atores para que eles ficarem. São as colônias de pesca, associações náuticas, iates clubes, o próprio porto, o TEBAR, né, para que eles saibam dessas condições desfavoráveis para a operação no mar. E isso tem funcionado bem. Além disso, a gente manda para a mídia da internet, impressa. Por parte da Marinha não, porque a gente ainda não estava tão envolvido assim nos eventos da defesa civil. Mas eu acho que não. Hoje nós temos a tecnologia avançou muito nisso e a gente tem capacidade de prever as coisas com uma precisão bastante grande. Inclusive dizer um trecho, exatamente, trecho grande, né, de alguns quilômetros, onde vai ser mais intensa aquela influência, né? Digo no ponto de vista das previsões meteorológicas afetas ao mar, né? Essas calamidades de chuva não são a especificidade da Marinha. A gente participa de um grupo maior, né, de defesa civil nacional, mas eu acho que não, eu acho que foi feito o melhor que podia ser feito naquela ocasião. De fato mesmo, a gente tem a temporada de chuvas, geralmente começa ali no dezembro, a gente vai aí até o final de março. Nós pegamos a prefeitura, já está boa, caminhando já. Então o que nós fizemos? Nós estamos trabalhando direto com limpeza de valas, então nós limpamos algumas valas, por exemplo, um rio, vamos falar um rio, o Rio da Paca. Rio Lagoa, que não fazia muitos anos que não limpava, nós limpamos. Então a gente está fazendo isso aí. Nós temos um projeto de drenagem. O que é o projeto de drenagem? A gente identificou quais as regiões que mais enchem no município e aí a gente vai começar a executar obras. Hoje fica em torno de 50 milhões todas as obras de drenagem na cidade. A prefeitura não tem esse dinheiro hoje, então a gente está fazendo escalonado. Esse ano a gente já apresenta algumas obras de drenagem. A partir do ano que vem a gente vai fazer outra e assim por diante. Então é isso que nós estamos fazendo. Limpando, conscientizando as pessoas que têm que limpar também, limpar os terrenos, né, e não jogar sujeira na rua, assim por diante. E nós temos um grande desafio, que é principalmente o centro da cidade. O que fizeram? Colocar asfalto sobre asfalto. Então a nossa camada de asfalto subiu, não sei se 2 centímetros, 3, 4 centímetros. Então a água que ficava, hoje ela aumentou um pouquinho mais. Então também é um grande desafio a gente conseguir escoar essas áreas. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está no nível do mar. Em alguns lugares nós estamos abaixo do nível do mar. Você sabia disso? Tem alguns lugares que chega até 1 metro de profundidade, de abaixo, né? Então, a água ela não tem a vazão normal, a caída. Então, se a maré está alta, ela não consegue ir embora, então ela acaba sendo represada. Choveu aproximadamente 160 milímetros num espaço curto de tempo, numa região concentrada. Você pega bem a região do centro para o norte, que é aqui onde nós estamos aqui, da prefeitura, até a região do Getúlio. Por isso que fez bastante estrago. Conheço algumas pessoas, inclusive pessoas da minha família. Minha avó, por exemplo, ela viveu essa época. Minha mãe tinha 7 anos, também viveu essa época. Lembra bastante o quanto foi sofrido, o quanto o povo sofreu. Mas
mas graças a Deus, né? Eu falo que o povo, o caiçara, especialmente o caraguatatubense, ele tem um poder de se reerguer, chama de resiliência, de reconstruir, que é muito grande. Olha, eu imagino que não, a gente sempre espera que não. Mas de qualquer maneira, a cidade de hoje, ela está muito mais preparada para receber isso aí. Então, o serviço que é feito hoje, as obras que a gente está apresentando, a gente espera que não. Hoje nós temos um plano de macrodrenagem. Então a gente divide Caraguatatuba em bacias. Então nós temos a bacia ali no Massaguaçu, estamos executando umas obras de drenagem. Depois nós temos essa parte do centro, que é a parte também do rio Gaxinduba. Depois nós temos o rio Santo Antônio, rio da Paca, rio Lagoa. Depois nós temos a bacia do Juqueriquerê. Então são rios que escoam essas águas, principalmente que vêm da região da Serra. Nós já temos um projeto de macrodrenagem. Agora nós estamos trabalhando nos projetos de microdrenagem, por região. A região que nós estamos trabalhando agora é a região do Golfinho, Santa Marina, para fazer escoar, fazer com que a água que está ali na região de Santa Marina atravesse e acabe indo correndo para o mar. Na verdade, o crescimento desordenado, ele com certeza, ele prejudica. O que nós estamos fazendo hoje é fazendo a regularização fundiária. Então, nós temos uma comissão hoje para regularizar, principalmente os terrenos de posse. E o nosso objetivo hoje é fazer com que as pessoas tenham o título dessas posses, sejam proprietárias de fato e de direito. Né? Isso vai ajudar bastante, porque a gente acaba melhorando o crescimento, fazendo com que o crescimento seja ordenado. Especificamente no que aconteceu agora, a chuva do dia 15 de março, muitas cidades se manifestaram positivamente. Né? Vários prefeitos, inclusive prefeitos do interior, do Vale. Né? E assim, do nosso lado aqui, o Vitor de Parebuna, me ligou, se colocou à disposição. O pessoal da Ilha Bela, inclusive o Márcio veio até aqui trazer as coisas. E o Sato também veio até aqui, então a gente só tem a agradecer às nossas cidades vizinhas, sempre se colocando à disposição. Eu falo que Caraguatatuba, não é só Caraguatatuba, nós somos o litoral norte. Então, a partir do momento que a gente consegue tratar todos os desafios em conjunto, enquanto região, vai ficar muito mais fácil da gente conseguir resolver. O que nós encontramos em alguns rios, em algumas valas, foi assim, surpreendente. Inclusive colchão velho, sofá velho. Então a população pode nos ajudar nesse sentido. Então, se ela precisar tirar alguma coisa, liga para a prefeitura. Nós estamos agora criando os mutirões de bota fora. Então ela pode ajudar muito nesse sentido. Uma outra coisa que é interessante também, aproveitando o momento, é fazer com que as pessoas que têm já a rede de esgoto passando na sua frente, que liguem também a rede de esgoto na rede coletora da Sabesp. Isso é muito importante. Então são ações que a população pode nos ajudar para a gente melhorar e, se Deus quiser, nunca mais acontecer nenhum tipo desse evento. Nós vamos conseguir, inclusive, começar por aqueles 2 canais. A gente tem 2 frentes ali, que são as que mais sofrem. A água do Santa Marina, ali nós temos a Fazenda Serra Mar, que era onde absorvia muita água. Então, com os empreendimentos, que é natural, a cidade precisa crescer, acabou prejudicando. Então, não dá para ficar chorando. Então, o que nós vamos fazer é fazer 2 canais ali, ligando essas águas, né, nos rios que passam ali, principalmente o Rio Lagoa, para que a gente consiga dar vazão. Então, provavelmente a gente comece até por aquelas obras ali, para pegar parte do Golfinho, que aí quando eu falo Golfinho, Recanto do Sol, Mar Azul e Santa Marina. A grande reportagem especial Caraguá das Águas mostrou que uma cidade não é feita por ruas, prédios ou praças. Ela é feita de gente que construiu no passado a certeza do presente.
O futuro é resultado de novas águas que virão, águas que banham as praias, águas que irrigam a Serra do Mar, águas que correm nos rios. Que sejam essas águas que virão, que elas não repitam 67 e muito menos 2017.